Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho do preconceito que as mães sofrem quando resolvem não trabalhar ou ficar em casa ou não tem essa opção de trabalhar para poder ficar com os filhos em casa. E eu lembro que quando minha filha nasceu, quando eu tava grávida da minha filha, eu ainda trabalhava. Mas eu passava muito mal quando eu trabalhava. E eu tive que parar de trabalhar porque eu não aguentava, né? Porque eu fazia promoção, evento, esses negócios. E eu andava muito, ficava muito tempo em pé e não conseguia, passava muito mal. Aí eu parei de trabalhar, mas a minha intenção era quando ela nascesse, eu voltasse a trabalhar e tudo normal, continuava a minha vida normal. E enfim, não deu certo os planos, né? Porque como ela nasceu com refluxo, alergia a leite e tal, eu não tive o diagnóstico certo até ela ter um aninho. Então não. Gente, não tinha como eu deixar ela com alguém sem saberem direito o que ela tinha. Não era de mim fazer isso, sabe? De deixar uma vida na mão de uma pessoa estranha, porque na época a minha avó, porque foi minha avó que me criou, mas a minha avó tava doente, bem doente, né? Tava com câncer. E não tinha como ela olhar minha filha. A minha mãe sempre trabalhou, não tinha como olhar minha filha. A minha irmã também sempre trabalhou, não tinha como deixar com a minha irmã. E eu não tinha condições de deixar ela numa escolinha, né? Porque ficava muito caro, porque meu marido ganhava pouco. Se eu fosse trabalhar também, eu ia ganhar pouco. Eu ia acabar pagando para trabalhar, né? Então, assim, filho. Então, assim, não dá. E assim, não julguem as mãezinhas que não. Ai, porque acha que, engravidou, não quer trabalhar, quer ter a vida mansa, quer viver às custas do marido. Gente, no país que a gente vive, fala sério. Micael, não bate aí. Gente, ele só faz arte. Então, no país que a gente vive, não tem condições de uma mãe falar assim: eu quero ter a vida mansa porque o meu marido trabalha e eu quero ter uma vida boa. Deixa eu tirar o copinho dele, gente, senão. Olha. Ele tá batendo na TV o copinho. Dá pra mamãe esse. Dá pra mamãe. Então, gente, como eu tava falando, não tem condições de eu trabalhar e deixar, sabe? É umas coisas tão assim, sem noção que as pessoas falam e que acaba magoando as mães. Porque na época eu lembro que eu ficava pensando, e agora o que eu vou fazer para ajudar meu marido? Porque meu marido ganha pouco e a gente pagava aluguel, tipo, o aluguel era a metade do salário dele. A gente tinha que pagar o aluguel, água e luz, a minha filha é alérgica a leite, alérgica à fralda, porque a fralda que ela usava, dependendo da fralda que ela usava, dava fungo no bumbum dela. Então, assim, a médica falava assim: olha, mãe, ou você usa a Pampers, ou você usa de pano. Eu falava: gente, não tem condições de usar de pano. Não tem condições. Eu tinha que usar a Pampers. Tanto que meus filhos todos usaram a Pampers. Na época, quando tinha a Johnson também, eu usava a Johnson. A Johnson também se dava bem. Mas as outras sempre davam fungo, eram umas bolinhas que dava e coçava, tadinha. Ela se arrastava de bumbum assim no chão, sabe, pra coçar, e era um desespero. E eu não dava, gente. Vocês têm que, sabe? Hoje eu não me arrependo. Eu não me arrependo de não ter ido trabalhar. Hoje eu vejo. Olha, eu tinha 22 anos quando minha filha nasceu. Hoje eu tô com 37 anos. E hoje eu vejo o quão certa eu estava em ficar em casa e cuidar e criar minhas filhas. E criar meu filho agora, meu pequenininho também. Porque aqui eu vejo, eu educo, eu ensino, eu vejo o que está acontecendo. Porque para deixar em creche, eu não tenho coragem. Primeiro pelo refluxo que todos eles tiveram. Primeiro pelo refluxo que todos eles tiveram.
Então, assim, eu tinha medo de deixar, porque olha, não pode deixar de barriga pra cima, olha, não pode comer tal alimento, não pode comer Danone, não pode isso, não pode aquilo. Aí acontece alguma coisa e não dá. E outra, o horário das escolinhas não batia, porque quando a minha outra filha tinha uns, a do meio tinha uns 5 aninhos assim, eu fui procurar emprego, e assim, eu achei, consegui vários empregos, até que eu dou sorte para achar emprego, pena que eu não tenho com quem deixar as crianças. É, filho. Aí, o horário não batia. Tipo, eu tinha que entrar, eu tinha que deixar as crianças às 7 da manhã, e tá aí tudo bem. Na escolinha. E tinha que pegar no máximo às 7 da noite na escolinha. Só que o horário não batia, porque eu ia chegar em casa mais ou menos 8h30, 9 horas da noite. E eu não tinha com quem deixar meus filhos até esse horário, né? Então, assim, é complicado, sabe? Hoje eu vejo, e olha, uma coisa que eu falo para as mães: olha, mães, vocês que deixam os seus bebezinhos em creche, em escolinha, nossa, ó, que orgulho de vocês, que orgulho. Eu não tive essa coragem, eu não tive essa coragem. De repente, sei lá, podia acontecer uma coisa pior na minha vida, eu teria que fazer isso de qualquer maneira, sabe? Mas, assim, eu não tive essa coragem. A gente passou bastante dificuldade, principalmente com a minha primeira filha, porque nós dois era muito novinho, né? Então, assim, foi tudo um grande aprendizado. Mas hoje eu vejo o quanto eu estava certa de ter ficado com eles em casa, porque não, a educação é outra, sabe? Que nem quem me criou foi minha avó, não foi minha mãe. Porque a minha mãe sempre trabalhou, né? Então, assim, eu lembro que eu sentia muita falta da minha mãe quando eu era pequenininha. Do meu pai eu não conheci, né? Eles namoraram, sei lá, e minha mãe engravidou, eles se separaram. E eu não conheci ele. Mas incrível que ele eu não senti falta quando eu era pequena, porque eu tinha o meu avô. O meu avô trabalhava em casa, então assim, eu tinha muito contato com o meu avô. Tanto que em época de escola, dia dos pais, essas coisas, eu dava as cartinhas dos pais, eu dava pro meu avô. Meu avô era uma pessoa muito boa, sabe? Ele sempre foi uma pessoa muito boa. Então, assim, eu só fui sentir falta de pai há pouco tempo, depois que minha irmã morreu, porque como morreu vários familiares em pouco tempo, acho que foi até por isso que me deu a depressão e síndrome do pânico e tal. Então, eu não sentia falta. Aí depois eu comecei a pensar, caramba, e a minha família? Eu tenho um pedaço meu por aí. Tenho um pedaço meu. Será que eu tenho irmãos? Será que eu tenho irmãs? Será que eu tenho mais sobrinhos? Né? Como será que é meu pai? Mas aí quando eu penso em tudo isso, eu penso, meu, já pensou se eu vou procurar? E tipo, ele acha, olha, veio atrás do meu dinheiro. Gente, eu nem sei se ele tem dinheiro, se ele não tem dinheiro, nem sei, não sei nada dele. A única coisa que eu sei é o primeiro nome e é onde ele trabalhou quando eu estava junto com a minha mãe, mas mais nada, não sei mais nada. Então, assim, eu acho que é importantíssima a convivência com os pais das crianças pequenininhas. Mães, vocês que puderem conviver com seus bebês, com seus filhos, sabe? Educar da maneira que vocês acham correto, fazer o máximo que puderem para as crianças depois não desvirtuar aí na adolescência, ou mesmo na infância, né? Que a gente vê um monte de criança aí já usando droga na rua, sabe? Então, assim, eu vejo a importância que tem uma educação, de ter a mãe, de ter o pai do lado, de ter uma família bacana. Então, assim, façam o máximo, que nem eu penso assim. O que eu não achei legal que aconteceu comigo, eu não quero que aconteça com meus filhos. Que nem eu já falei, acho que eu falei em outro vídeo pra vocês isso. Então, assim, façam o máximo que puderem. As mães que deixam filhos em creches, nossa, eu não consigo nem imaginar, assim. Nossa, eu admiro demais. Demais mesmo, assim. Porque eu não tive essa coragem. Eu não tive essa coragem, sabe? De deixar meus filhos em creche, nem em escolinha, assim. E quando era pra deixar dentro de escolinha, eu cheguei a ver um tempo com meu marido pra gente deixar. E tinha arrumado uma pessoa pra ficar com as crianças em casa, né? Porque eu tinha só as duas meninas, né? Aí a gente falou assim, ó, a gente divide o pagamento da pessoa
Você paga metade, eu pago metade. Você ganha tanto, eu ganho tanto. Aí eu dou tanto, você dá tanto. Aí não pesa pra nenhum dos dois. Ah, tudo bem. Eu já tinha arrumado emprego, tinha data do dia de começar e tudo. E a pessoa não apareceu. E era uma pessoa de confiança. Então, assim, não dá pra julgar, apontar o dedo pra uma mãezinha, porque, ela não trabalha, ela... Porque a geração é a geração das mães que trabalham e dos filhos que ficam em escola, né? Gente, não é assim, sabe? Eu não acredito. Eu sei que tem muita gente que vai discordar de mim, mas eu não acredito que seja saudável para a criança isso. Sabe? Eu acho que a criança sente muita falta do pai, eu acho que a criança sente falta da mãe. Aí a mãe tem pouco tempo para ficar com a criança. Aí algumas mães vão falar assim: "Ah, mas o meu pouco tempo é um tempo útil com o meu filho, porque daí eu disponibilizo aquele tempo para o meu filho". Tá, mas e a educação, e o resto do dia, e tudo que acontece com a criança que você tá perdendo? Se tiver a oportunidade de ficar com seu filho em casa, fique em casa com seu filho, sabe? Para que a gente tenha adultos melhores, seres humanos melhores, pessoas mais conscientes na vida mesmo, de serem pessoas mais responsáveis, da gente dar uma boa educação para as crianças mesmo, assim, sabe? Eu quis mais fazer esse desabafo, porque hoje mesmo eu estava pensando nisso, das mães que trabalham e às vezes elas nem precisam, sabe? Trabalha e deixa com alguém, ou deixa com babá, ou deixa com, sei lá, qualquer pessoa e vai trabalhar. Eu acho que as crianças devem sentir falta, sabe? Não é a mãe que tá ali, não é o mesmo vínculo, não é a mesma coisa. Mamãe já vai, filho. Não é o mesmo vínculo, não é a mesma coisa. Então, assim, gente, pensa bem, sabe? Pensa bem, porque é uma vida que Deus deu para vocês, cuidar para vocês, olhar para vocês, sabe? Zelar por elas, dar a melhor educação para essas crianças e fazer com que sejam adultos melhores para que a gente tenha pessoas melhores nesse mundo. Para que não seja um Brasil como que está hoje, cheio de violência, corrupção e esse monte de coisa que está acontecendo. Então, assim, vamos educar nossos filhos melhores para a gente poder ter adultos melhores no futuro e ter orgulho do papel que a gente fez. Tá? É mais um desabafo mesmo. Qualquer coisa, gente, quiser dar opinião, pode dar opinião. Não tem problema nenhum. A gente pode debater isso, não tem problema nenhum, sabe? Dá um joinha se você gostou. Se inscreva no canal. E é isso aí, gente. Um grande beijo. Tchau.